Bom, meu nome é Felipe e hoje eu vou explicar um pouco sobre a Revolução Francesa. Bom, para começar, nós precisamos relembrar as condições sociais e econômicas que a França passava no século XVIII. Até o século XVIII, a França era um estado em que permaneceu um modelo de absolutismo monárquico, em que até então o rei francês Luís XVI concentrava em sua pessoa todos os poderes legislativo, executivo e judiciário, criados por Montesquieu durante a fase do Iluminismo. Os franceses não eram cidadãos de um Estado democrático, constitucional, como hoje é comum em todo o mundo ocidental, mas eles eram súditos de um rei. Também tem de falar que, por conta do absolutismo monárquico, onde a monarquia tinha todo o poder, o terceiro Estado, que pode ser considerado cerca de 98% da população francesa, passava por necessidade de pagar muitos impostos para o clero. E o primeiro Estado, enquanto o primeiro Estado e o clero tinham vida luxuosa e várias vantagens, enquanto os outros passavam fome. Bom, também a gente tem que lembrar que os fatores da crise da França naquela época. O inverno estava muito rigoroso e as plantações não produziam tanto quanto antes. Por isso o povo francês passava por fome. Além da crise climática, também existia o fator de que o governo francês estava gastando muito com empréstimos para os Estados Unidos conseguirem a independência, pois assim eles estabeleceriam relações comerciais fortes com os Estados Unidos e a França, diminuindo a hegemonia inglesa sobre o comércio mundial. Também, claro que os impostos gastavam grandes danos aos cofres públicos. Porém, se os nobres não usassem tanto do que gastavam com os impostos, sobraria mais para lidar com os problemas. Enfim, por causa de todos esses fatores, o terceiro estado começou a se revoltar, os camponeses e os burgueses. Por conta dos seus protestos públicos, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais em julho de 1788. Tal instituição, que não se reunia desde 1614, era composta de representantes dos três estados e era convocada especificamente para resolver problemas financeiros da França. Mas não era nada justa. Teoricamente, a convocação dos Estados Gerais iria resolver os problemas de todos os estados. Porém, cada estado tinha direito somente a um voto, e o primeiro e o segundo se juntavam para votar não a favor da mudança, pois era interesse do clero e da nobreza que as condições da França continuassem as mesmas, para que eles tivessem ainda as vantagens. Por causa de todas essas circunstâncias da França, no século XVIII, os parisienses começaram a fazer muitos protestos e revoltas. Um dos mais famosos deles foi a tomada da Bastilha. Ela foi organizada pela população de Paris no dia 14 de julho de 1789 e tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora que lá ficava armazenado. Esse fato aconteceu pouco depois do ataque ao Hotel dos Inválidos, o local onde a população parisiense tinha obtido armamentos. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, todos esses acontecimentos juntos, por causa que ela inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia. Ressaltando que a democracia tinha sido inventada pelos gregos muitos séculos atrás. A Constituição Francesa de 1791 foi a primeira lei maior da França, resultado direto da Revolução de 1789. Incorpora a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão dentro do princípio constitucionalista de se impor limites ao rei e à nobreza. Com as revoluções também se formou a Assembleia Francesa. Dentro da Assembleia, do lado direito, sentavam-se os chamados Girondins, que eram os moderados e queriam respeito à Constituição. Do lado esquerdo, os deputados radicais, jacobinos, que queriam a implementação da República, limitando o poder real. Outro aspecto a ser abordado também é o período do terror. O período do terror, de 1792 até 1794, durante a Revolução Francesa, foi marcado pela perseguição religiosa e política, guerras civis e execuções na guilhotina. Bom, o diretório também. O termo diretório ele é utilizado quando se fala da Revolução Francesa para designar um período de governo mais conservador, liderado pela alta burguesia, que sucedeu à Convenção Nacional Jacobina e durou até a ascensão de Napoleão Bonaparte. E o 18 de Brumários. O 18 de Brumários
Foi uma manobra política para garantir a ascensão dos giordinos e a alta burguesia francesa ao poder. Também serviu para conter os jacobinos e preservar os direitos da Revolução Francesa, direitos às conquistas da Revolução Francesa e frear a guerra com os países contrários aos ideais revolucionários. Então, por hoje foi só isso, muito obrigado.